música bonita, já ouviu? Riane Junqueira e um outro rapaz. Sim. Riane. Gospel. Bonita, chama assim. Senhor do Tempo. Não. Vamos lá então. Olá. Aí, muito bom. Ficou diferente o segundo episódio. Olha que legal. Você começou falando, vai lá. Travei totalmente. Bora, Melissa, bora pra ontem. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja Não, essa qual aí é horário. muito cafona. Não. Vai, volta. Olá, tudo bem? Tô esperando ele responder. É o tempo da resposta. É o Pica-Pau conversando com a Que bom que TV. tá tudo bem. Corta a parede. É a Dora. Dora Aventureira. Então me aponte onde tá a caneca Onde tá a no caneca? cenário. Onde tá a caneca no cenário? Aponta pra gente. Eu É. não tô vendo. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Avivados, o podcast mais Horroroso. aleatório da internet. Estamos aqui toda semana para falar sobre vida, Bíblia, Evangelho, filosofia, ciência, séries de TV. Mais o quê? Artesanato. Modelos de janela. Modelos. Inclusive, esse é o tema do nosso episódio de hoje. Vamos lá. Começando. Não, é brincadeira. Não. Infelizmente. Infelizmente não é. Não Vassouras, sou da pauta de vassouras, tipos de eu vassouras tenho é bom. review. Eu lembro tenho que tu fez um review de vassouras. Bom, vamos falar de diversos assuntos aqui. E que bom que você tá aqui com a gente. Você que chegou agora, não se esqueça de deixar o like pro YouTube entender que esse vídeo é relevante pra você mesmo não sendo, mas você por pena vai fazer isso. Caridade, gente. Caridade. E se inscreve no canal também, ativa o sininho, que aí você vai receber notificações toda vez que um vídeo novo sair. Bom, no episódio de hoje nós iremos falar sobre... O tempo? Ó, você viu, Melissa? Passou. O que, Sueli? Passou o tempo. O tempo tá Fátima, passando, o né, tempo, ó. Sueli? Ele tá passando. Fantástico, fantástico. Vamos falar sobre o tempo, gostou, né? o tempo. Vamos falar sobre tempo. Time fast. Times Money? Tem um filme do Justin Timberlake, já viu? Que ele do tem tempo, um relógio bagulho, no braço, Que aí conta as É. horas. Entendi. Aí o tempo é de fato dinheiro. E não só dinheiro, mas como também vida deles. Então eles têm um reloginho que tá rodando. E aí eles trabalham pra ganhar mais tempo. Muito poético esse filme. Tem perseguição de carro também. Tem. Que legal! É um Michael clássico, Bay. né? É um clássico. É um clássico. Inclusive é um filme que muita gente considera meio gospel. Porque Por quê? eu já vi em locadoras de igreja. É porque o Justin Timberlake é branco, né? Então... Sabe por quê? Sabe aquelas lojinhas que vem negócio de ceia? Ah, Então, geralmente tem um Sério? DVD desse filme. sério? É. Eu sei qual é, mas eu não lembro o nome. Tem. Eu também não lembro o nome do filme, não. Se você lembra o nome desse filme, galera, bota aí nos comentários. Mas é um filme do Justin Timberlake que ele tem um relógio no braço. Legal a gente lembrar do Justin relógio Timberlake. Não, ele tem. E tem um relógio. É um relógio biológico. biológico. É um relógio estampado assim no... Tatuado. Como chama? No antebraço dele. Gostou da minha dicção? Antebraço. Antebraço. No antebraço dele. Lembrei do Guga Gaiteiro agora. Um cepa de madeira. Ai, eu bati Muito- meu dente no microfone. Hã? Eu bati meu dente no microfone. Hoje nós vamos fazer uma brincadeira muito legal. É o cepa de madeira. Pelo amor de Deus, cala a boca. Enfim, esse filme do Justin Timberlake é bem maneiro porque ele mostra o tempo como de fato sendo uma coisa muito valiosa, né? E algo que vale dinheiro mesmo. No filme tem essa coisa de eles comprarem, venderem, fazer transações pelo tempo de vida que eles têm, ou utilizando o tempo de vida que eles têm. E a gente vai falar sobre tempo hoje. Vamos Porque falar ele sobre passa. O tempo. O tempo passa, ó. Ó. O tempo tá passando. Sueli. Inclusive o tempo desse episódio aqui. Esse conceito de tempo que apresenta lá no filme é o tempo Cronos, né? Que é
o tempo devorador, que foi um dos Tempo- deuses gregos, né? o Que tempo devorava. cronológico, O isso. cronológico. O Cronos, ele era um deus grego que devorava os próprios filhos, né? Uma loucura isso. E aí, esse... Enquanto os Zeus faziam os dele, o Cronos ia lá. matava e comia. E isso é interessante porque tem essa ideia de estarmos correndo contra esse tempo que é devorador. Isso. Uma coisa bem simbólica. E justamente, ele não é que ele faz uma oposição, mas complementa o que a gente conhece, e o que talvez nem todo mundo conheça, como o tempo kairológico. Que é o Kairos, que é o outro deus grego, né? Que em vez de ser esse tempo corrido, esse tempo que a gente conta do calendário, das horas, dos dias, do que a gente conhece, estabeleceu, né? Comunidade de contagem, enfim, para saber presente, passado e futuro. O tempo kairológico, ele na verdade, é o tempo aproveitado, né? É a qualidade do tempo que a gente aproveita. Tem a ver mais com momentos, com ocasiões, com eventos, com coisas que a gente lembra, né? E, por exemplo, coisas que te marcaram, sei lá. Depois que eu fiz isso, depois que eu ganhei um emprego, são marcos, né? Em vez de ser um dia que está marcando o teu tempo, é um evento, é uma ocasião, é um momento, uma lembrança. É muito bonito isso. Muito legal. Boa. É muito bonito. Bonito Eu acho lindo, incrível isso. Verdade. E me lembra também um outro filme, que é o Mapa das coisas, pequenas coisas perfeitas, se eu não me engano, lá do Prime. Tu não assistiu, eu falei, Não, você ainda tem não uns vi. 300 anos. Mas é legal, é um filme de um casal que fica preso no mesmo dia. E aí, eles vivenciam o mesmo dia todos os dias. Enquanto as outras pessoas estão fora dessa bolha deles e vão vivendo como se fosse, de fato, a primeira vez que elas estão vivendo aqueles momentos, eles vivem os mesmos momentos todos os dias. Então, quando eles acordam, eles olham o mesmo jornaleiro passar do mesmo jeito, jogando o jornal do mesmo jeito. Pro jornaleiro, ele tá fazendo aquilo pela primeira vez, mas quanto mais o filme vai desenrolando, esses dois personagens, eles enxergam esse momento diversas vezes, toda hora. E é interessante que aí, com o decorrer do filme, eles conseguem aproveitar melhor esses momentos em relação aos outros. Caraca, Porque que legal. eles enxergam mais detalhes, nos momentos. E aí eles começam a criar um caderninho que é, de fato, o mapa das pequenas coisas perfeitas. Com todos os momentos cruciais daquele dia que eles acham mais interessante. Tá vendo? Isso é qualidade do tempo. Esse é o Kairos. É o Kairos, é verdade. É você parar e refletir sobre os momentos que você vive, né? E não que o tempo cronológico seja o nosso inimigo, né? Seja aquilo que a gente tá perdendo o tempo, aquela coisa estereotipada, tempo né? é dinheiro. Pejorativa, né? Agressiva. Não. Muito pelo contrário, o tempo, como a gente conhece, o tempo cronológico é muito importante. É muito importante. Extremamente importante, porque justamente a gente tinha essa contagem de horas, né? De minutos, enfim. De que um dia é o que a Terra precisa para rodar pelo mesmo eixo, né? Pelo próprio eixo. Exatamente. E isso é muito importante, né? Porque tem uma referência que a gente tem que usar para sempre, né? Nossa própria rotação. Todas essas unidades de medidas de tempo são conceitos que nós criamos, né? Isso que é legal. Isso é. E o dia, por exemplo. O mais interessante sobre o dia é entender que ele foi criado numa época que não se sabia que a Terra era um planeta. Então os caras eles simplesmente olhavam o horizonte, né? A ideia ainda de que terra, até a palavra terra que a gente lê na Bíblia, não está se referindo ao planeta. Em inglês isso é melhor porque o planeta Terra é Earth. E terra é land, que é o lugar. Então terra que a gente lê na Bíblia é lugar. É aquilo que eles enxergam nos horizontes. Dali até aqui. É a terra de fulano, daqui até aqui é a terra de ciclano. E aí o dia para eles era a partir do momento em que o sol nascia e que o sol dormia, ia se pôr. E aí depois a gente E é maravilhoso, né? Que até os primeiros relógios tinham a ver com a sombra, né?
Pô, é perfeito Verdade, isso. os relógios. Tem uns lugares que vendem aqueles relógios. Esqueci o nome que dá. De sol, né? De sol, Acho que relógio é de relógio de sol, sol. relógio de sol. Legal. E até essa ideia do 1 hora da manhã ser de madrugada é uma coisa mais recente. Depois que foi entendendo o movimento de rotação da Terra, antes de fato era nascer o Sol. É verdade. Interessante isso, né? Olha só. E o Sol, ele nasce e se põe em lugares diferentes do horizonte. Isso é importante a gente notar também. Não é sempre no mesmo lugar, há uma variação. Isso acontece por conta da inclinação da Terra. Então, no decorrer do ano, a Terra faz o seu movimento de translação ao redor do Sol, e essa inclinação ela é fixa no próprio eixo, né? Então, em alguns momentos, existem regiões que estão mais próximas ou não do Sol. Isso é interessante. Tem lugares que é dia, que não tem noite, e tem lugares que não tem dia. Lá né? nos polos, né? Tem É essas isso, nos coisas. polos. Tem cidades que ficam 6 meses. Eu esqueci o nome. Tem uma cidade que é assim: ela é 6 meses dia e 6 meses noite. Legal. Então a gente vai observando esses fenômenos e vai criando conceitos, como o conceito de dia. E há uma beleza muito grande nisso, né? Porque você, às vezes, está num dia ruim, está num dia desagradável. E saber que amanhã é um novo dia, que tem novas oportunidades, novos começos, tem uma muito renovação, poético, né? É muito poético isso. Aí é aquela questão. Você não só se depara com o tempo cronológico, você se depara com o Kairos também, né? É a sua oportunidade de aproveitar esses pequenos momentos. Essa ideia de renovação é muito importante para o nosso psicológico. Isso. Se a gente não entendesse isso, se a gente tivesse um entendimento mais pleno de que os dias são iguais, Poxa. Nossa, ia bugar muita cabeça. Porque essa coisa da gente dormir em um momento e acordar tendo a sensação de que é uma outra coisa, e aí essa outra coisa a gente chama de dia, um novo dia, que na verdade não tem nada de diferente do que o que você já viveu no anterior. Os mesmos fenômenos físicos vão acontecer no céu, celestes, né? Mas a gente criou essa ideia de que virou alguma coisa. E às vezes a mesma coisa, você foi na segunda trabalhar, e na terça você vai trabalhar de novo, você vai almoçar no mesmo horário, você vai no banheiro, às vezes no mesmo horário, por conta do nosso relógio biológico também, né? Você vai voltar para casa naquela mesma rotina, né? Então, parece tudo muito igual, realmente. Parece tudo muito a mesma coisa. Então, cabe a nós essa sensação de renovação e de colocar também novidades no nosso dia e enxergar com novos olhos, né? Com olhos mais otimistas. E é interessante pensar que tem cidades, então, que não tem essa diferença de um dia para o outro. Então, o estilo de vida deve ser completamente diferente, porque elas dependem do relógio para saber se é um novo dia ou não. É verdade. Olha que loucura. Igual os astronautas, né? Os astronautas que passam muito tempo no espaço também não tem isso. Como eles sabem que é um novo dia ou não? Só pelo relógio. Só pelo relógio, pelo tempo. E aí o tempo tem também, depois que a gente foi entender a medida de tempo, a medida de segundos, né, que tem a ver com a rotação do elétron. Isso aí. Mas isso é muito novo, isso é muito recente. Fora a diferença entre esse tempo como objeto de estudo e os efeitos do tempo na gente, na natureza, enfim. Na gente mesmo, né? A gente sente o tempo passar pelo nosso amadurecimento, né? Você chega a uma determinada idade, você fica com o corpo apto, né, para a reprodução, e depois disso você entra na pausa. Vai apodrecendo. Entra na pausa, seja andro ou seja menopausa, e você vai morrer depois disso. O pessoal vai ficar chocado. Mas é verdade, a gente tem... E acontece com a natureza. Essa coisa do gasto de energia, a energia que a gente está gastando. No fim das contas, a gente não vai ter mais energia para gastar. A gente tem essa renovação de energia, né? Mas interessante isso. Uma hora a gente só vai ceder energia para a natureza. Vamos ser fonte de energia para a natureza. Né? Que até o ciclo menstrual tenha essa questão dos dias.
é muito bem etapas, né? certinho. Ciclos. Isso. Justamente, somos cheios de ciclos, né? Tem o ciclo de Krebs, pra quem... Explica pra gente isso. O que é? Não. Só fala o que é, só pra... Não, claro que ninguém... O que é o ciclo de Krebs? Tem o ciclo de Krebs. Tem ciclo respiratório das células, Sim. né? Faz Tem- parte do nosso ciclo metabólico, né? A produção de energia, coisa e tal, É coisa tudo toda. ciclo. Tudo ciclo. Somos cheios de ciclos no nosso corpo, na nossa vida social, na natureza. Estamos falando igual o pessoal meio coaching, assim, né? Um novo ciclo. Parabéns, um novo ciclo se inicia na sua vida. Mas isso é verdade, né? O que é a ideia de ciclo? A ideia de ciclo é o conceito de conservação de energia. Lavoisier. Energia, ela não se perde nem é construída. Ela só se transforma. Isso é uma ideia cíclica. A energia a quantidade energética é a mesma. Só muda a manifestação dela, a forma como ela se manifesta, e isso obviamente vai acabar acarretando um monte de transmutações na natureza, digamos assim. Seja nos átomos, seja nas células, as coisas vão mudar porque essa energia está passando de um lugar para o outro. Eu tenho uma pergunta pra você. Ah, Jesus. Fala. O tempo existe? Bom, é interessante que na física newtoniana, que é aquela física que a gente estuda na escola, tem um conceito muito interessante lá, que é o de velocidade que a gente estuda, que é distância sobre tempo. Delta S sobre delta T, né? Variação de posição sobre a variação de tempo. E ali o tempo ele é colocado como sendo uma dimensão à parte. Como sendo uma entidade existente, né? A velocidade de um corpo depende de quanto tempo passa. E a gente estuda que o tempo ele é uma variável independente. Ele não precisa de ninguém para variar. O tempo não precisa de nenhuma outra variável para mudar. Diferente da posição. Quando a gente estuda o movimento de um objeto, por exemplo, dessa caneca, ela vem daqui até aqui. Eu coloco ela. Não tem nada que eu possa jogar no chão, não, é bem mais legal. Causa um certo bang. Ah, tem uma coisinha sua. Não. Ah, isso, pronto. E Jesus, vamos lá. Olha só, quando eu solto essa garrafinha de água aqui ó, no chão, Ai. barulho. Houve uma variação na posição dela, certo? Uma hora ela estava aqui em cima e outra hora, ou na verdade outro segundo, ela estava ali embaixo. Ou seja, conforme o tempo passou, a posição dela mudou. E isso acontece porque ela recebeu uma quantidade de energia, né? Nesse caso aqui, está relacionado com a gravidade. Mas poderia ser um empurrão também. O que acontece? A posição da garrafinha variou de acordo com o tempo do movimento. Teve um movimento, esse movimento levou um tempo, e à medida que o tempo foi passando, a posição dela foi mudando. Isso significa que posição é uma variável dependente. Ela depende do tempo. Quando a gente estuda o movimento de um corpo, a posição desse corpo vai variar de acordo com o tempo. Mas e o tempo? Ele varia de acordo com o quê? O que faz o tempo variar? E por que a gente entende que o tempo está... O que é o tempo? O que é o tempo? Que tá... Se é a gente que mede, o que ele é? O que ele está variando? Isso é uma coisa que sempre deixou os caras loucos. E Einstein e outros caras, né? Não só ele, mas ele é o mais famosinho. Ele que trouxe essa ideia, então, de que... Não trouxe essa ideia, mas uma teoria absurdamente... acho que para a época dele, uma teoria absurdamente à frente. É verdade. Que é a teoria da relatividade, né? Que a gente fala tanto. Que o tempo é relativo. Isso aí. E descobre depois que o tempo, de fato, depende da gravidade. E a gravidade é um fenômeno que distorce o espaço. Ou seja, o tempo e o espaço, eles estão em conjunto. E aí, a partir daí, a gente não tem mais essas definições diferentes de tempo e espaço. A gente chama de espaço-tempo. Ou seja, tempo é a 4ª dimensão espacial. O tempo, então, existe ou não existe? Ele existe. Ele existe. Ele existe. E ele varia também de acordo com alguma coisa. A gravidade. Mas o tempo... O tempo como... Rapidinho, só para fechar. A gravidade... o que é gravidade? Gravidade é a distorção que a massa de algum corpo muito maçudo
quando um corpo tem massa, ele distorce o espaço-tempo. E aí, isso é gravidade, essa distorção que esse corpo causa. É interessante, isso é esquisito, né? Vai, fala. Não esquisito. Perdão. Eu tenho uma frase. Tem uma frase. Uma frase. Santo Agostinho. Santo Agostinho, olha só. Legal. Gugu. Que ele Ih, parou ali a gravação, vai falando aí. Parou a gravação? Mas quer falar... Peraí, vou botar. Vai botar a imagem aqui bem bonitinha do Avivares enquanto eu tô citando Santo Agostinho. Se quiser tirar, voltar... Não, tudo bem. Eu cito. Tem problema não. Diz o seguinte: se não perguntarem, julgo saber o que é o tempo. Mas se perguntarem, eu deixo de saber. Eu sou desses. Mas o tempo como percepção, o tempo como objeto de estudo, tempo como entidade, existe, né? Mas o tempo para Deus. Eu acho que na época de Newton, o tempo era uma coisa ainda abstrata. Uhum. Depois de Einstein, depois que o tempo ele passa a ser uma dimensão espacial, entende-se melhor que o tempo é algo físico. Uhum. E que, de repente, em um outro universo, o tempo seja diferente ou nem exista, como a gente entende. Se em outro universo, que é algo físico também, o tempo nem existiria, ou se ao redor de determinadas estrelas ou de determinados corpos celestes, como buracos negros, o tempo ele já é diferente, ele já varia, significa que ele pode ser moldado. A gente entende então o tempo como um conceito físico. Deus sendo... Deus sendo o quê, né? É até difícil falar o que eu vou falar, mas Deus Deus sendo... é um título, né? Deus é um título, mas título. O eterno, melhor falar o eterno é sendo o criador, vamos pensar assim, sendo algo que transcende. Quando eu falo transcender, é que está além de qualquer coisa física, inclui o tempo nesse qualquer coisa física. Então, para ele, existe, obviamente, claro, que ele criou, mas ele não se limita dentro dessa grade do tempo, digamos assim. É uma coisa estranha. Seja cronológico ou carológico, para ele tudo É por isso que até quando a gente fala sobre predestinação e livre-arbítrio, para mim, nenhuma dessas duas ideias funciona muito bem. Uma parece coexistir com a outra, né? As duas a gente pode pegar e botar num cantinho. Elas funcionam didaticamente, para você tentar explicar alguma coisa, mas o que eu acho triste é quando as pessoas pegam essas ideias e querem definir Deus com ela. Deus age dessa forma, dessa maneira, por conta da predestinação. Não, Deus ele age assim por causa do livre-arbítrio, porque ele é bonzinho e ele deixa a gente escolher. Eu acho isso muito inocente, muito bonito às vezes quando as pessoas pensam, mas muito inocente. Não só inocente, mas tentam... É uma tentativa de entender. De entender Deus. E a gente não pode realmente limitar. Complicado. Porque... Que a gente a nossa caixinha... O tempo, se nem aqui o tempo é linear, que dirá para Deus? Então, essa ideia de tempo ser linear, de algo acontecer antes de outro fenômeno, uma coisa acontecer depois da outra... passado e futuro, acabou ali a coisa. E acabou a bateria, então. Então, essa coisa de passado, presente e futuro não funciona para Deus. Né? Não funciona. Então, como eu ia dizendo, Deus transcende o que é físico. A partir do momento que a gente entende que o tempo faz parte do espaço físico, Deus transcende o tempo também. Então, essa ideia de passado, presente e futuro não faz muito sentido quando você é o Criador. Né? As coisas acontecem simultaneamente. É difícil explicar porque tudo que a gente explica, que a gente tenta colocar em palavras... São tentativas. É linear, então depende do tempo. Tem começo, meio e fim. Frases têm começo, meio e fim, então não dá pra... E ele né? A gente só aceita. Tanto é que ele fala, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Não foi criado, não foi imaginado, né? Não é aconselhado, né? É difícil de tentar explicar, colocar em palavras, criar conceitos em cima disso. É por isso que quando eu vejo o pessoal nessa briga de conceitos, não, Deus age assim, eu acho uma terrível perda de tempo, porque nenhum deles está certo.
Verdade. Só Deus que sabe. Nenhum deles, não é nem questão de estar certo ou não, nenhum deles está completo. Então, Sempre vai ser uma tentativa incompleta e incapaz de chegar ao justificar, conhecimento de explicar do que como funciona o pensamento de Deus. Se ele deixa a gente escolher, se é ele que decide, se é destinado, se não é. Não dá. E no fim, eu acho que isso não deveria nos assustar, mas trazer consolo, trazer alívio. Uhum. Porque a gente sabe que se o tempo tivesse no nosso controle, se a gente controlasse o nosso próprio tempo, né? Que nem o... Ai, Legião Urbana. Não. Temos nosso próprio Deus tempo. me livre. É isso que seria assustador, né? Não, isso seria... A gente não ia conseguir lidar com isso, né? Se a gente pudesse controlar cada evento que acontece na nossa vida, eu acho que a gente seria infeliz, no fim das contas. Acho também. Porque a gente graça... daria conta. Como é que é? O importante da jornada não é o final, mas os amigos que você faz no caminho. Já ouviu isso? É de algum filme. Exatamente. Como qualquer filme. Qualquer filme fala isso. É verdade. Funciona em qualquer filme. Qualquer filme o importante da jornada são os amigos que você faz no caminho. Parte da jornada é o fim, né? Esse é o Homem de Ferro. Esse é o Homem de Ferro. Parte da jornada é o fim. Isso aí. É. Pra gente. Filosófico. Fim. Gente. O que é fim também, né? Tudo isso, gente. Aí é que tá. Quando você entende que Deus transcende passado, presente e futuro, não existe começo e nem fim. É verdade. Então essa nossa tentativa até mesmo bíblica de definir como foi o início e como será o final... Não, e não só bíblica, mas, por exemplo, uma questão semântica do nosso cotidiano, do nosso vocabulário, é o presente. O que é o presente? Sim. Porque se você contar o exato momento, agora, o presente... Já não é mais presente. Já não é mais presente, isso aí. Aí, a cada segundo é um novo presente, mas não existe presente, então. Não existe presente. Né? Porque só existe o passado, não há presente. Só existe o pretérito, né? E o futuro. Verdade. Então, qual é o presente? Qual é o segundo presente? é o presente? Não dá pra definir. É isso aí. Então, o tempo é louco. O tempo é uma loucura. Uma loucura. É uma loucura. Então, o tempo é um objeto de estudo, é um fenômeno. Uhum. Ajeita o microfone. Causa... Oi? O microfone tá louco. Tá girando? Tá girando. Causa efeitos na gente, uhum. né? Ou é medido por esses efeitos, talvez. Já que são ciclos. É o gasto de energia. Não é o gasto de energia, é a transformação da energia. Até essa ideia de gastar e ganhar energia, ela só funciona localmente. Só funciona quando a gente isola o sistema, né? Isola o corpo, um sistema. Esse corpo perdeu energia para esse. Mas se você olhar de fora, a energia só foi transformada. Não existe perda nem ganho. Mas o que acontece? Então, além de ser um objeto de estudo, o tempo ele embasamento da nossa língua, né? A questão do pretérito, do verbo. Tudo que a gente faz depende de uma linearidade. Exatamente. Depende de um começo e de um final. Exatamente. Todas as nossas ações que a gente vai falar, né? Quando a gente vai expressar assim, tem o... Tá caindo de novo o microfone. Desculpa, meu perdão. Esse problema... Não, eu sei. É o negócio aí. Vai me demitir no meu segundo dia. Eu me perdi. Perdão. Você falou me perdi num tempo aqui. Que o tempo ele define as nossas palavras também, né? Que é a nossa vida. O nosso verbo. Além de, por exemplo, a história, né? Você precisa realmente da contagem de tempo. Ele é muito necessário. Uhum. Senão a gente vai repetir os mesmos erros do passado, né? Isso aí. Mas pra responder o que é o presente, eu fico com aquela citação do Kung Fu Panda, pô. Qual é a citação do Kung Fu Panda? Peraí, o que houve aqui? Eu vou pesquisar aqui, porque... Não tô ouvindo. Foi aqui atrás. Fala alguma coisa da então, pessoal, não se esqueça de comentar. Coloca aí nos comentários o que você acha que é o tempo, como que você sente o tempo passar. Se você acha que em alguns momentos o tempo passa mais rápido ou mais devagar, isso é legal, essa nossa sensação. Nossa, esse dia
Passou tão rápido. Eu acho que quando a gente aproveita bastante o dia, a gente tem essa sensação de que ele passou rápido. Que a gente esteve ocupado em vários momentos naquele dia e não teve tempo de parar para refletir sobre espaços vazios no tempo, coisas, momentos que você ficou mais parado. Então a gente acaba tendo essa sensação, passou rápido. Vamos nos atarefar bastante pro tempo passar rápido. Tem muitas essas coisas. E quando a gente fica muito tempo parado, a sensação é de que o tempo tá indo mais lento. É verdade. E eu Achou tenho, a citação? Achei. Que é do Mestre Hugo aí. Kung Fu Panda 1. Kung Que Fu ele diz Panda pro 1, o que Pooh ele fala? O seguinte: o ontem é história, o amanhã, mistério. E Mas o hoje é uma dádiva, por isso que se chama presente. Olha que coisa bonita. Ai, eu me emociono toda vez que eu vejo. Eu sou Kung dessas Fu que se emociona Panda. com Kung Fu Muito Panda. legal, Kung Fu Panda. É, você... Ótimo desenho. É isso aí. Um desenho já feito. Sem dúvida. Definitivamente um filme. Animado. Já Um vi. filme de animação da DreamWorks. Isso Mas é aí. bom, não é o melhor, mas é bom. Não é Não é o também o melhor? segundo melhor. Não, pera aí. Da DreamWorks ou do É, do da Kung Fu Panda? DreamWorks que eu tô falando. Da DreamWorks Tem o Shrek, 2. tem Madagascar. Shrek 2. Mas eu acho que antes de Kung Fu Panda ainda tem Madagascar. Não, eu Você acho prefere a Kung Fu trilogia, Panda? Eu prefiro Kung Fu Panda, porque a trilogia é muito bonita, muito bem feita, muito bem Eu acho construída. um pouco O cansativo às vezes. 2 é lindo, lindo. Eu tenho uma coisa assim que eu nunca gostei muito de artes Bandas marciais. primeiro. Não, é igual todo mundo é muito fã de Karate Kid. Eu não acho graça. Era igual aquele Qual? o Jack O Chan, o do- Jet Li. Eu não gosto de tá. filme de nenhum deles. Não gosta? Não, nada que luta. Van Damme também não. Não Você gosto, não gosta acho de filme de chato. luta? É, Eu e gosto de o algumas Karate coisas, assim. Kid, o Creed também é meio. Eu O gosto de Rock, Creed. não gosto de rock. Todo mundo gosta de Eu rock, eu gosto não gosto de rock. rock. Todo mundo gosta de rock, eu não gosto de rock. O Karate Kid também, todo mundo gosta. Todo mundo tá vendo Cobra Kai. Eu não vejo. Nunca Cobra vi. Kai eu fico com preguiça de Mas começar. é tudo coisa de luta. Aí eu não... eu acho um pouco assim, falta um... não me atrai, Eu é vou- isso. vou ver. Aí o Kung Fu Panda acaba pegando nesse lado aí também. Não é pra mas mim eu um gosto dos melhores, da porque história, segue pô. aquela... A jornada do herói dele é linda. Eu acho isso fantástico. Não, é legal, mas não é o melhor. E Enfim. o tempo? E o tempo? O tempo perguntou pro tempo. Não tem uma piada assim. Não Qual? tem, não lembro, não tem. Tinha Eu uma piada inventei assim, agora. né? Tem uma piada assim? Eu não lembro. Você lembra? Era Quem do lembra aí, quanto bota aí. tempo Quanto tempo o tempo tem? O É. tempo perguntou pro É o tempo quanto Boninha, tempo né? tempo tem. Quanto tempo tem Quanto pra... tempo tem. Isso usam Quanto tempo tem. nas séries Trava-línguas. iniciais da educação pra... Trava-língua, né? Pra Trava-línguas. melhorar a dicção. E Dicção. O vocabulário. tempo perguntou pro tempo quanto Quanto tempo o tempo tempo tem. tem. Muito bom, gostei. Legal. E aí? E E aí? que eu tenho outra citação. E aí? Mais uma citação. A pauta de... Citações. Aqui, ó. Pensamento do dia. Hora do pensamento do dia com a Melissa. Vai, Melissa, o pensamento do dia. Uma das Qual é? pautas era isso mesmo, né? O tempo não é nosso, não nos pertence, e isso é enlouquecedor. É isso, é. Mas o que consola justamente é ele pertencer a alguém que sabe fazer. Sabe o que fazer com o nosso tempo. Que criou o próprio Exatamente. tempo, né? Enfim. É o Deus além do tempo. Quando Deus eu tá além do ministrei tempo. aqui recentemente, é o Deus além do tempo, né? Deus além do tempo. É Isso é muito isso. legal. E o que acontece? Tem outro texto aqui de Marta Medeiros. Marta Eu- Medeiros, eu- fala aí das pra gente. citações. Fala aí. Marta Medeiros. Que ela é um trecho de uma obra dela que é Coisas da Vida. Uhum. Que ela diz o seguinte. Tem 2 parágrafos aqui. Tá, vai lá. Há quem diga que o tempo não existe, que somos nós que o inventamos e tentamos controlá-lo com nossos relógios e calendários. Nem ousarei discutir esta questão filosófica, existencial e cabeluda. Se o tempo não existe, eu existo. Se o tempo não passa, eu passo. E não é só o espelho que me dá certeza disso. Aí, reticências. A interferência do tempo atinge minhas emoções também. Houve uma época em que eu temia certo tipo de gente, aqueles que estavam sempre postos a me apontar minhas fraquezas. Hoje revejo essas pessoas e a sensação que me causam não é nem um pouco desafiadora. E mesmo os que amei já não me provocam perturbação alguma.
apenas carinho sereno. Me pergunto como é que se explica que sentimentos tão fortes como o medo, o amor ou a raiva se desintegrem. Alguém que era grande no meu passado fica pequeno no meu presente. O tempo, de novo, dando a devida proporção aos meus afetos e desafetos. Ah, bonito. Bonito, né? Bonito. Ela fala, né, que a questão do grande, do pequeno, dos desafios ou dos problemas, com o tempo se tornarem menores. Mas hoje eu entendo que não é devido ao tempo em si, mas como nós aproveitamos esse tempo, até que o problema fique menor. Sim. Né? Tem mais a ver com as nossas ações, com o Kairos. O que a gente aproveita dos momentos que se passam depois desse problema, né? Exatamente. Que aí esse problema, essa situação, enfim, o olhar das pessoas, ou os sentimentos que a gente tem vão se acalmando, vão diminuindo, né? Legal. Bonito, muito bonito essa citação. Muito legal. Citação de Marta Medeiros. Marta Medeiros, é isso. Isso aí. Então é isso. É isso que temos a dizer sobre o tempo. Nosso tempo acabou. O tempo acaba? Olha só, o tempo acaba também. Não temos nosso próprio tempo. Graças a Deus. Temos o tempo de Deus. Isso que é importante. O tempo de Deus. Ter o nosso próprio tempo nos deixaria ainda mais perdidos. E para você que passou esse tempo aqui com a gente, eu deixo um grande abraço, um grande beijo. Fique com Deus. Dá um tchau, pessoal. Tchau. Eu gosto dessa despedida, é sucinta. Sucinta, né? Eu sou muito objetiva, muito clara. Não se esqueça de curtir, deixar o like no vídeo e se inscrever no canal pra você que chegou agora. Beijão, gente. Beijo pra vocês, tá? Até o próximo episódio. Desculpe minhas despedidas horrorosas. Até o próximo episódio, galera. Tchau.